Vamos iniciar aqui mais um estudo dentro do canal Espiritismo Fácil, e hoje nós vamos trazer aqui um tema mais voltado à área psicológica, certo? Então, a obra que nós vamos abordar aqui é O Homem Integral, autor espiritual Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Estamos a 21 de fevereiro de 2021, portanto, essa obra completou na data de ontem 30 anos. Ela foi escrita, né? Foi finalizada, foi levada a público em 20 de fevereiro de 1990. 30 anos dessa obra, que é um dos pilares aí da psicologia espírita, né? O Homem Integral. Essa obra está dividida em 9 partes, contendo 39 capítulos, que tratam de vários temas da atualidade. Apesar de ter 30 anos, ela está muito atual, não é? E a gente sabe que os espíritos, quando trazem os seus ensinamentos, eles já trazem ensinamentos tendo em vista que eles antecipam muitas coisas, né? E Joana de Ângeles, normalmente nas suas obras, ela antecipa muitas coisas em termos de conhecimento daquilo que a humanidade realmente está experimentando no momento. Então nós vamos iniciar aqui o estudo do Homem Integral, na sua introdução, e na sequência os nossos vídeos trarão os temas que essa obra comporta, que essa obra traz, né? E conforme falamos, são 39 capítulos dentro de 9 partes, distribuídos em 9 partes, todos eles atualizadíssimos, trazendo temas, conceitos sobre tudo o que acontece na atualidade com o ser humano em função da nossa permanência aqui no planeta Terra. Então nós vamos iniciar aqui primeiramente já o nosso estudo, vamos marcando aqui para a gente memorizar, não é? O Homem Integral, e ela vai iniciar dizendo o seguinte, vamos acompanhar aqui. As enciclopédias definem o homem como um animal racional, moral e social, mamífero, bípede, bímono, capaz de linguagem articulada, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, ser humano. Então aqui já começa um conceito que a Joana traz, né? Que na verdade é um conceito humano, certo? Né? As enciclopédias definindo o homem, né? Ela vai lembrando desse conceito aí inicialmente. Na sequência ela vai dizer o seguinte: o momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na marcha ascensional que o conduzirá às culminâncias da angelitude. Então vejam, o momento mais eloquente do nosso processo evolutivo, né, a partir do momento que a gente realmente desperta a consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, como ela fala aqui, certo do errado, etc. Um pouco mais à frente, ela vai dizer o seguinte: estudado largamente através dos séculos, Pitágoras afirmava que ele, né, o homem, é a medida de todas as coisas, enquanto Sócrates elucidava ser o objeto mais direto da preocupação filosófica. Então, os conceitos aqui dos filósofos, né? Pitágoras, na verdade Pitágoras era um matemático, né? Então ele dizia aqui, é um conceito bem matemático, é a medida. O homem é a medida de todas as coisas. Então, bem de acordo com a matemática, segundo Pitágoras. Enquanto que o filósofo Sócrates dizia que o homem era um objeto mais direto da preocupação filosófica, né? Então os filósofos se preocupavam em definir o homem. Durante o estoicismo e o neoplatonismo, houve uma preocupação para que ocorresse a dissolução do homem em a natureza, mesmo aí revelando a grande preocupação de ambas as escolas com este ser admirável. Então aqui uma outra preocupação, né, para que o homem realmente fosse apenas conceituado como um ser da natureza, não é? Na conceituação cristã, ele transcende o mundo em uma dimensão totalmente diferente desta. Então aqui já um outro conceito: o homem transcende o mundo em uma dimensão totalmente diferente desta. Já o racionalismo o considera, desde Descartes, um outro filósofo, como o ser pensante por excelência, como a razão que compreende e explica o mundo e a si mesma. No espiritualismo idealista, o espírito tem a primazia em tudo que se relaciona com o mundo e a vida humana, enquanto que para o materialismo, o espírito não é mais que uma forma de atividade da matéria, que em determinada fase da sua evolução, de formas simples para as outras,
mais complexa adquiriu a consciência. Então aqui dois conceitos, né? No espiritualismo idealista, o espírito ele tem a primazia em tudo que se relaciona com o mundo e a vida humana. Para o materialismo, né, então ele diz que é uma forma de atividade da matéria, né, que em determinada fase da evolução passou de uma forma simples para outra mais complexa. Nesse salto de uma forma simples para outra mais complexa, nessa evolução, vamos dizer assim, adquiriu a consciência. Mivar, o célebre naturalista inglês, analisando psicologicamente o homem, esclarece que ele difere dos outros animais pelas características da abstração, da percepção intelectual, da consciência de si mesmo, da revelação, da memória racional, do julgamento, da síntese e indução intelectual, do raciocínio, da intuição intelectual, das emoções e sentimentos superiores, da linguagem racional, do verdadeiro poder de vontade. Veja que conceito completíssimo esse do Mivar aqui, não é? Esse naturalista inglês. Muito interessante. Vamos rever esse conceito. Olha só quanta complexidade ele colocou aqui na definição do homem, porém ele meio completa, praticamente preenchendo todos os pontos, né? Então ele diz, olha, difere dos outros animais. Por quê? Porque tem características de abstração, percepção intelectual, consciência de si mesmo, reflexão, memória racional do julgamento, da síntese e indução intelectual. Olha que interessante isso aqui, indução intelectual, do raciocínio, da intuição intelectual também. Repetir aqui, ó, uma coisa é indução intelectual e o outro intuição intelectual, das emoções e sentimentos superiores, da linguagem racional, do verdadeiro poder de vontade. Isso aqui é muito interessante, ó, que a gente precisa entender e compreender bem isso aqui. Nós somos dotados de poder de vontade. Isso faz uma grande diferença do homem em relação a todos os outros animais em a natureza, não é? Por sua vez, Sócrates e Platão estabeleceram que o homem era o resultado do ser, ou espírito imortal, e do não ser, ou sua matéria, que unidos lhe facultavam, ou seja, lhe favoreciam, né, lhe facilitavam o processo de evolução. Então, segundo Sócrates e Platão, é um binômio, não é? O espírito e a matéria. Os filósofos atomistas reduziam-no ao capricho das partículas que, em se desarticulando, aniquilavam-se através do fenômeno biológico da morte. Então reduziam tudo ao capricho das partículas, que uma das partículas se desarticulam, né, se aniquilam através do fenômeno biológico da morte. Agora vem o grande conceito, a grande diferença, né, no conceito de Jesus, segundo Joana de Anjos. Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, ou seja, um exemplo, né? Tornando-se o exemplo que está a ser seguido para o logro da plenitude, de quem deseja libertação real. A filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem caminhos que o felicitem, em contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-lo. Já a psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, de passo em passo libertou-se de seu jugo e, buscando estudar a psique, alcançou na atualidade expressão de relevo para a compreensão do homem, de seus problemas e seus desafios psicológicos. Isso aqui é muito importante, né? A psicologia, lá no seu início, ela estava vinculada, não é, à filosofia. Em determinado momento, acabou separando-se, né, se distanciando, como fala aqui Joana, libertando-se, né, do jugo da filosofia, e começou a estudar o que é a psique humana, não é? E aí alcançou uma expressão de relevo para a compreensão do homem, de seus problemas e desafios, como fala aqui. A multiplicidade de tendências ora vigentes nessa área comprova o interesse dos estudiosos desta e de outras disciplinas do conhecimento, buscando a libertação do indivíduo em relação aos desafios e dificuldades que o afligem. Algo recentemente, em 1966, claro que agora estamos já em 2020, então para nós já é um tempo praticamente aí de pouquinho mais que meio século, né, 54 anos. Lembrando que a Joana escreveu essa obra em 1990, então haviam se passado
24 anos. Então, em 1966, surgiu nos Estados Unidos a quarta força em psicologia, que é a psicologia transpessoal, ampliando o campo da investigação além do behaviorismo, né? Psicologia comportamental, não é? Behavior é comportamento, da psicanálise e da psicologia humanista, fornecendo mais amplos esclarecimentos sobre o homem integral. Então, 66, nos Estados Unidos, né, a quarta força em psicologia, que é a psicologia transpessoal, que ela amplia o campo de investigação além da psicologia comportamental, da psicanálise e da psicologia humanista, e aí fornece mais amplos esclarecimentos sobre o homem integral. Os seus pioneiros vieram dos quadros da psicologia humanista, facultando, ou seja, facilitando a introdução de alguns ensinamentos e experiências orientais, graças aos quais abrem espaços para uma visão espiritualista do ser humano, em maior profundidade. Então vamos lembrar, não é, que no Oriente, a cultura oriental ela é muito vinculada à questão espiritualista. Não é? Então quando se une essas duas culturas, né, trazendo os conhecimentos da psicologia moderna do Ocidente com os conceitos espiritualistas do Oriente, acaba-se por formar essa psicologia transpessoal. Não é? O Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando-o na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Então aqui a importância do Espiritismo, não é? Que sintetiza essas diversas correntes de pensamento psicológico, estudando o homem na sua condição de espírito eterno. Na presente obra, fazemos um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procurando oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. Embora reconheçamos singela a nossa contribuição, esperamos de alguma forma auxiliar aqueles que nos leiam com real desejo de renovação e de aquisição de saúde psicológica, consciente de havermos feito o máximo ao nosso alcance neste grave momento da humanidade. Então aqui Joana encerra, né, essa parte inicial aqui, a introdução dessa obra, onde ela diz que traz um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, né, que oferece terapias de fácil aplicação, e essas terapias são fundamentadas aonde? Né? À luz do Evangelho e do Espiritismo, onde busca auxiliar no equilíbrio, no amadurecimento emocional. O farol, né, a referência sempre será quem? Jesus, né? O homem integral, como ela diz aqui, de todos os tempos. Então, nós chegamos aqui ao final desse vídeo, onde falamos da introdução dessa obra, Ser Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e na sequência, nos próximos vídeos, nós vamos começar a analisar alguns temas desses 39 capítulos dessa obra aqui, O Homem Integral, que está dividida, como falamos anteriormente, em 9 partes. Tá? Próximo vídeo, então, nós temos aqui a primeira parte, os fatores de perturbação, deverá ser tema do nosso próximo vídeo, ou algum outro tema dentro dessa obra que seja mais relevante para o momento. Né? Embora todos eles sejam, mas nós temos aqui, por exemplo, rotina, nós temos medo, temos ódio, tem vários temas aqui distribuídos ao longo da obra que nós podemos abordar e não necessariamente precisa ser na sequência do livro. Fica aqui o nosso convite para os amigos que estão acompanhando o nosso canal. Se você está gostando desses vídeos, se você está gostando dessa leitura, desse estudo em vídeo, né, curta o canal, aí, compartilhe com os amigos, ative aí os sininhos das notificações, isso é muito importante para que outros também recebam, para que outras pessoas também possam acompanhar esse estudo. A gente lembra que muitas pessoas muitas vezes não têm acesso às obras, né, aos livros, outras vezes têm um pouco de dificuldade, inclusive de leitura, em função muitas vezes de não ter tempo para ler, né, de diversas razões que podem dificultar a pessoa a fazer a leitura. E aí no vídeo ela tem um acesso um pouco mais amplo, por não precisar ficar lendo, ela pode ouvir o vídeo, pode assistir o vídeo e ir acompanhando aqui o nosso estudo passo a passo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.